Amém, meus irmãos? Então, vamos continuar o nosso estudo. Nós temos por hábito aqui seguir pregação expositiva. Nós estamos em 2 Tessalonicenses, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Esta carta escrita pelo apóstolo para a igreja que foi plantada por ele em sua segunda viagem missionária. E o propósito da carta gira em torno de 3 assuntos principais. Primeiro, encorajamento em meio às tribulações. Aqueles irmãos passavam por tribulações, perseguições, que eles fossem encorajados. Segundo, corrigir ideias falsas sobre o retorno do Senhor Jesus. Alguns supondo ter chegado o dia do Senhor, essa ideia errada, equivocada, talvez entendimento equivocado de alguns ensinos de Paulo, ou falsos mestres realmente difundindo isso. Então Paulo procura corrigir, complementando os ensinos dados na primeira carta a respeito do retorno do Senhor. E o terceiro assunto é trazer mais algumas instruções para a vida prática daqueles irmãos, à luz da esperança do retorno de Cristo. E com isso nós aprendemos que a bendita esperança do porvir não deve produzir alienação, mas pelo contrário, fidelidade no presente. A esperança do porvir deve produzir uma vida que frutifica hoje, para a glória do Senhor, onde Ele nos colocou, com as nossas vocações, com os nossos trabalhos, com as nossas vidas, com as nossas famílias, com as nossas igrejas, para a glória do Senhor. Então nós devemos continuar engajados à luz desta bendita esperança. Semana passada nós vimos os primeiros 5 versículos em que Paulo ressalta a graça de Deus sobre a vida dos irmãos, em virtude do bom testemunho que eles estavam dando. Paulo reconhece isso, eles estavam realmente frutificando na fé, e Paulo, ele ressalta isso. É interessante, ele torna evidente, meus irmãos, vocês estão crescendo. Isso já serve como um encorajamento, já serve como um alento para aqueles irmãos que estavam passando por dificuldades. É notável que vocês estão crescendo, a graça de Deus está com vocês. Perseverem, continuem, avancem, porque vocês estão dando um bom testemunho. E Paulo então destacou as evidências desta graça, a fé deles, a confiança no cuidado de Deus, o amor entre eles, o amor deles por Deus e o amor entre eles, entre os crentes na igreja, e em destaque, perseverança em meio às tribulações. Em meio às dificuldades, eles perseveravam na fé no Senhor Jesus Cristo. Perseguições, tribulações por causa da fé, perseverando, continuando, evidência da graça, não na própria força, mas evidência da graça, essa perseverança baseada na esperança que eles tinham em Cristo. E nós vimos como o apóstolo destaca que essas tribulações, elas não estão fora do controle de Deus. Deus é soberano, absolutamente, sobre todas as circunstâncias. E as tribulações, Deus se utilizando delas, como demonstração do juízo de Deus, servindo já para purificar o seu povo, forjar Cristo no caráter do seu povo, da sua igreja, como Paulo vai dizer lá no versículo 5, as tribulações que preparavam eles para o reino, para que sejais considerados dignos do reino de Deus. E além disso, além desse caráter de preparação, as tribulações, Paulo lembra, elas vão terminar, vai passar. E toda essa tribulação, toda a perseguição neste mundo caído, isso não vai durar para sempre, porque o Senhor virá em juízo. O Senhor Jesus Cristo virá em juízo sobre este mundo. E este juízo, em certa medida, já opera no tempo presente, mas ele será consumado no retorno glorioso de Cristo. E haverá, sim, justa retribuição da parte de Deus. Justa retribuição. Os ímpios receberão condenação e os salvos, alívio, descanso pleno. Portanto, meus irmãos, nesta manhã, veremos em nosso texto como o apóstolo ressalta aspectos relacionados à vinda do Senhor e o seu juízo. Que aspectos são estes que nós podemos perceber no nosso texto? Esse será o nosso assunto nesta manhã. Nós vamos seguir a exposição dos versos 6 a 10.
E finalizaremos, com a graça de Deus, com mais algumas aplicações dessas verdades para as nossas vidas hoje. Vamos ler mais uma vez o texto, 2 Tessalonicenses. A partir do versículo 5, vamos ler do versículo 5 ao 10. Este texto muito precioso, muito importante, a respeito da vinda do Senhor. Escute com atenção a palavra do Senhor que diz assim: sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que Ele dê paga em tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Até aqui, vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que ela nos ensina, ela nos traz conhecimento, ó Deus, de quem é o Senhor, os planos do Senhor, de quem nós somos à luz, Senhor, da Tua verdade, da Tua palavra. Senhor, obrigado pela palavra que nos instrui, que nos ensina, que alimenta a nossa fé, que corrige os nossos caminhos, que apruma os nossos caminhos. Por isso nós pedimos a Deus, fala conosco à luz deste texto. Peço graça, Pai, para ser fiel à Tua palavra. For falado na carne, seja esquecido, apagado, que fique a Tua palavra gravada em nós, pelo poder do Teu Espírito, trazendo vida, Senhor, vida que glorifica o Teu nome. Esse é o nosso pedido, a nossa gratidão, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, aspectos relacionados aqui então à vinda do Senhor, o seu juízo. Vamos observar aqui, vamos ler por partes o texto, começando novamente aqui, versículo 6 e início do 7, nós temos aí a projeção. Diz assim: se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco. A conjunção aqui, se, nós podemos entender como afirmação. A expressão aqui, ela indica um fato tomado por certo na linguagem de Paulo. Então, como, por exemplo, traduz a NVI. A NVI traduz este texto dizendo: é justo, afirmativa, é justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação e dar alívio a vocês. Ou seja, o apóstolo relembra aqueles irmãos que estavam sendo perseguidos. Os irmãos lembram o contexto? Nós estudamos lá em Atos 17, já o alvoroço que começou com a pregação de Paulo lá, passou um tempo e parece que se intensificou isso. Os crentes estavam sofrendo sanções, estavam sofrendo dificuldades por causa da fé. Então Paulo está lembrando aqueles irmãos perseguidos de como as tribulações neste mundo, elas são passageiras. Ele está recordando isso. A perseverança pela fé em Cristo vale a pena. Para isso nós somos chamados. Esse mundo vai envolver adversidades mesmo. Jesus mesmo falou: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então Paulo está lembrando que essas tribulações, elas já foram preditas pelo Senhor, elas fazem parte da jornada e elas são passageiras, elas terminarão. E junto com isso, o apóstolo está mostrando claramente aqui que as ações dos homens neste mundo não passam despercebidas da parte de Deus. E terão justa retribuição no juízo final. Ou seja, os homens, todos, são responsáveis por seus atos, que trazem consequências. Trazem consequências. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz a respeito do juízo: o juízo será um dia de glória para os salvos e de pavor para os ímpios. A justiça de Deus se manifesta num sentido duplo. De um lado, ela é remunerativa para os salvos, o alívio, a consumação da salvação, versos 5, 7, 10. E de outro lado, ela é
retributiva para os ímpios, a punição, versos 6, 8, 9. E no contexto aqui nós entendemos que os ímpios, no caso específico aqui, os perseguidores dos irmãos lá em Tessalônica, receberão aquilo que provocaram, né? Aqueles impenitentes, aqueles que não se arrependeram, receberão aquilo que provocaram, ou seja, tribulações, a justiça de Deus, receberão aquilo que eles provocaram, eles receberão, e os salvos pela graça, justificados pela fé em Cristo, receberão alívio, descanso. Então será o fim de todo o sofrimento para os crentes, em contrapartida para os ímpios, será o início das tribulações. Só que aí essas tribulações jamais terão fim. O apóstolo usa aqui a palavra tribulação, é a mesma palavra tribulação que ele usa lá em Romanos capítulo 2, versículo 9, para se referir à tribulação e angústia que virá sobre o ímpio no dia do juízo final. Lá em Romanos 2, 9, em contraste com a vida eterna para os crentes. Então, tribulação, Romanos 2, 9, Paulo se falando do juízo final, e aqui nós entendemos também referência a este juízo. E nós podemos entender, meus irmãos, que o juízo de Deus, ele é fundamentado na absoluta retidão do seu ser. Deus é absolutamente justo e santo, ou seja, Deus jamais comete injustiças. Jamais. Ele é o perfeito juiz. Nós não temos essa condição de julgar perfeitamente. Ele é, que conhece todos os motivos, todas as causas. Ele é o justo juiz. Como Paulo diz aqui, é justo da parte de Deus, ou seja, não haverá injustiça neste juízo. E assim nós podemos entender que o Senhor corrigirá todas as injustiças neste mundo com a manifestação da sua justiça. E no caso aqui do nosso texto, as perseguições injustas que os irmãos em Tessalônica sofriam por parte dos gregos e judeus incrédulos, obstinados, perseguições simplesmente por professarem a fé em Cristo como Senhor e Salvador. Estas perseguições serão retribuídas pela perfeita justiça divina. E quando isso vai acontecer? Quando? Paulo responde. Verso 7, final do 7 a 8. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança. Veja, Paulo está falando aqui da vinda do Senhor do céu. Quando do céu se manifestar, a ideia aqui é o Senhor Jesus vindo em poder, vindo em glória. A palavra se manifestar, ela indica revelação. Então ela traz a ideia aqui de retirar o véu, de descobrir, tornar visível o que estava invisível. E aqui nós entendemos que a vinda do Senhor será pessoal, em corpo, será visível, todo olho verá, quando se manifestar, quando for retirado o véu. Aquele que nós não vemos será visto em glória, em todo o poder, todo o olho verá. E aqui o apóstolo destaca o Senhor vindo em juízo. Na primeira vinda, nós sabemos, o Senhor Jesus veio como um servo para ser humilhado, veio humilde, veio como o servo para completar toda a justiça necessária para a salvação do seu povo. Ele veio para conquistar a salvação do seu povo em humilhação, até a morte, e morte na cruz e a gloriosa ressurreição. Porém, na segunda vinda, ele virá como Rei dos Reis. Ele virá como justo juiz para estabelecer o juízo final, colocar um ponto final na história deste mundo como conhecemos, julgar vivos e mortos e consumar a redenção do seu povo.
E veja, Paulo diz aqui, e virá com os anjos do seu poder em chama de fogo. E sobre este aspecto da presença dos anjos, Hendrickson diz o seguinte: que o Senhor em sua vinda será acompanhado de anjos, em quem o seu poder se faz manifesto, é um fato proclamado pelo próprio Jesus. Mateus 13, 41, 42, 25, 31, Apocalipse 14, 19. A sua função será dúplice, dos anjos. Primeiro, ajuntarão as ervas daninhas, atando-as em feixes para serem queimadas, e também recolherão o trigo em meu celeiro, celeiro do Senhor. A adição da frase em fogo chamejante indica a santidade do Senhor manifestada em juízo, textos de Êxodo, Isaías, Salmos, um texto que o Senhor Jesus diz sobre a presença dos anjos no Senhor, nesse contexto de juízo, está lá em Mateus 13, versículo 40 a 43, e Jesus lá ensinou: pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Dia de juízo, dia de acerto de contas. A expressão de Paulo aqui, chama de fogo, parece indicar que ele tem por trás aqui o texto de Isaías, está lá em Isaías 66. Vamos abrir lá, não coloquei aqui, mas os irmãos podem acompanhar aí. Isaías 66. Versículos 15 e 16. Cenas do dia do Senhor, o dia do Senhor em juízo. Isaías 66, 15 e 16, diz ali: porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo, semelhante como Paulo coloca no nosso texto. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne. Serão muitos os mortos da parte do Senhor. Elementos do juízo, chamas de fogo, este mundo entesourado para o fogo, para aquele dia. Nós temos depois agora o texto lá em 2 Pedro, também não está aqui, mas os irmãos podem acompanhar. 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, versos 10 a 13. Segunda Pedro 3, 10 a 13. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Então, elementos da vinda do Senhor em juízo, como Paulo tem apresentado aqui no nosso texto, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, e ele diz, tomando vingança. Precisamos entender aqui, meus irmãos, vingança não como uma atitude rancorosa. Porque vingança relacionada a nós normalmente tem essa condição. Ela vem carregada de rancor,
ela vem carregada de retaliação. Não é isso que acontece diante de Deus. Essa vingança é referência à manifestação da justa ira de Deus contra toda impiedade. Como vai dizer Packer no seu livro O Conhecimento de Deus, ele diz ali, a ira de Deus na Bíblia nunca é coisa caprichosa, autoindulgente, irritável e moralmente ignóbil, que a raiva humana tão frequentemente é ao contrário, uma reação correta e necessária ao mal moral objetivo. Então, se nós, seres imperfeitos, já temos este senso de justiça, diante de atrocidades que vemos, como por exemplo aborto, pedofilia, corrupção, nós, seres imperfeitos, temos esse senso, o que dirá Deus infinitamente santo, tão puro de olhos que não pode contemplar o mal? O Senhor Jesus virá com este propósito de executar juízo. Hernandes Dias Lopes diz, a Bíblia diz que de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso ele ceifará. Gálatas 6,7. O dia que o cálice da ira de Deus transbordar, o ímpio sofrerá a justa vingança de Deus. Ele, o Senhor Deus, é vingador. 1 Tessalonicenses 4,6. A Ele pertence a vingança. Romanos 12,19. Então perceba, meus irmãos, essa verdade da justiça de Deus deve lembrar que os crentes não podem ser tomados por espírito de vingança, porque a retribuição pertence a Deus. Os crentes não devem ser motivados à retaliação, mas eles devem entregar a Deus que julga retamente. Isso deveria ser lembrado por aqueles irmãos lá em Tessalônica, que estavam perseguindo a não revidar o mal com o mal. Mesmo em meio a toda essa dificuldade, a não revidar o mal com o mal, o justo juiz está no controle de todas as coisas e eles devem entregar a Deus que julga retamente. E contra quem virá esta vingança? Contra quem virá a vingança como alvos da justa ira de Deus? Quem são estes? Paulo responde, versículo 8, sequência do nosso texto. Contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Comentaristas aqui debatem se ele trata de grupos diferentes. Será que Paulo está tratando de grupos diferentes? Ou se refere ao mesmo grupo? Me parece que Paulo se refere a dois grupos aqui, gentios e judeus incrédulos. Talvez a referência aqui aos que não conhecem a Deus pode se referir aos gentios, aos gregos lá de Tessalônica, aqueles que obstinadamente não conhecem a Deus, porque lá em Romanos capítulo 1, quando Paulo trata dos gentios de forma geral, ele deixa claro que todos são indesculpáveis, pois tendo certo conhecimento da existência de Deus pela revelação geral, eles negam este conhecimento, eles suprimem a verdade de Deus pela mentira. Então é o não conhecimento obstinado, de não querer, de rejeitar, de não ter uma relação com o Deus vivo, por causa do pecado que está em todo ser humano. Eles então suprimem a verdade de Deus em mentira, trocando a glória do Criador pela criatura, se entregando a perversidades, e isso inclusive já como uma manifestação da ira de Deus. Deus deixando o homem dar vazão a toda a maldade do seu coração, já como uma manifestação da ira de Deus que virá. A pior coisa para o homem é ser entregue a dar vazão a tudo que ele é por natureza. Por isso necessitamos da graça de Deus. Então, a referência aqui pode ser aos gentios. Os que não obedecem ao Evangelho, pode ser uma menção aqui aos judeus, que tiveram o conhecimento do Evangelho, mas rejeitaram deliberadamente esta oferta de salvação em Cristo Jesus, rejeitaram o Messias. E claro que isso pode se aplicar também aos gentios, aqueles que ouvem o Evangelho e rejeitam. Isso também pode acontecer, mas a referência
penso ser aqui entre gentios e judeus. Mas independente de serem dois grupos, é importante nós entendermos aqui, meus irmãos, que a punição, a condenação dos ímpios não ocorre na essência em virtude da perseguição aos cristãos. Não é por causa da perseguição aos cristãos. A perseguição agrava o problema deles. Como nós entendemos que a Escritura identifica que irão existir graus diferentes de punição. Agrava a condição deles. Mas essa não é a essência, não é a razão essencial da condenação. A essência do problema da condenação vem por não crerem em Deus e a sua palavra, não crerem no Evangelho, é incredulidade. Porque Paulo vai dizer lá no versículo 10, que Jesus virá trazendo alívio para ser admirado em todos os que, verso 10, todos os que creram. Creram. Então o problema é não crer, é rejeitar a verdade de Deus. João explica isso, o apóstolo João explica isso lá no seu evangelho, lá em João capítulo 3, versos 18 a 19. E ali ele diz claramente, quem nele crê não é julgado. Nele é Jesus Cristo, o Rei da Glória, o Filho de Deus, o Deus encarnado, Deus Filho encarnado, Filho unigênito do Pai, que veio, morreu na cruz, ressuscitou, voltou aos céus e dos céus voltará para julgar vivos e mortos. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então percebe, o problema primário é a incredulidade, é a rejeição da verdade, que é a raiz do pecado, e isso afeta todo o ser humano, todos, sem exceção. Todos, após a queda em Adão, neste mundo caído, a Bíblia diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então em Adão, pós-queda, nós estamos mortos espiritualmente. Paulo diz lá em Efésios, mortos em vossos delitos e pecados. Por natureza, não queremos nos voltar para Deus. Desprezamos tudo isso aí. Não damos a mínima para essas coisas. É por isso que a salvação é uma obra de Deus. É uma obra de Deus. É uma obra de Deus em favor dos eleitos antes da fundação do mundo. Pela graça soberana somente, mediante a fé em Jesus Cristo somente. Então quem são os salvos? Os salvos são aqueles que ouvem o Evangelho e creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador e evidenciam os frutos desta fé genuína, que resultam em obediência ao Evangelho, como nós vimos semana passada, as evidências da graça sobre aqueles que são alcançados pelo Senhor. Então, meus irmãos, esta verdade aqui, sobre esses que serão condenados, serve de alerta para todos aqueles que ouvem o Evangelho, como nós estamos ouvindo hoje. Como nós estamos ouvindo hoje, serve de alerta para não desprezar esta mensagem. Nós devemos dar a máxima atenção, não desprezar esta oferta tão grandiosa de salvação da parte de Deus, pois não haverá salvação sem este Evangelho, sem arrependimento e fé em Cristo Jesus. Então, nós somos chamados à responsabilidade. Essa mensagem deve ser entendida, crida nos nossos corações, pela graça de Deus somente. E essa verdade deve também impulsionar as nossas vidas, nós hoje que cremos, na pregação do Evangelho. As pessoas à nossa volta estão perdidas, sem Cristo, e nós temos esta verdade que deve ser espalhada. Avançando o nosso texto, Paulo diz, então esses serão os condenados, e o que eles sofrerão? O que eles sofrerão? Paulo diz, versículo 9, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. A expressão sofrer penalidade, diz Howard Marshall, vem do grego clássico e indica o sofrimento daquilo que alguém merece como resultado de uma sentença jurídica. Então, o sofrimento merecido por uma sentença jurídica, a justa penalidade aqui da parte de Deus. Estes sofrerão
penalidade de quê? De eterna destruição. E nós podemos, com a expressão aqui, com esta expressão, eterna destruição, entender a referência, a doutrina bíblica da punição eterna no inferno. A justa condenação dos ímpios. Essa doutrina nada popular em nossos dias, sem dúvida nenhuma, aterrorizadora, difícil de assimilar em vários aspectos. Não temos condição emocional para assimilar vários aspectos e implicações desta doutrina pavorosa. Porém, é uma doutrina bíblica. E nós jamais podemos negá-la, jamais. Jamais. Jamais podemos distorcê-la. Ela é real, ela é verdadeira. E aqui nós temos duas características desta condenação com estes termos. Você percebeu? Duas características. Primeiro, referente ao seu tempo. Qual será o tempo da pena? Eterna. Eterna destruição. Será uma pena eterna. Ou seja, sem reversão. Terá os efeitos eternos, um castigo sem fim, tormentos sem fim. Pecados cometidos contra um Deus santo, infinitamente digno de ser obedecido, acarretam nesta punição justa e eterna, em virtude da infinita dignidade daquele que foi ofendido. O problema é aquele que foi ofendido. Por isso que a pena é justa, eterna, porque aquele que foi desobedecido, ele é digno de infinita obediência. Por isso é justo essa punição diante do caráter perfeito de Deus. E assim nós entendemos, meus irmãos, por isso deve estar claro para nós a cruz. Nós só podemos ser livrados da ira eterna por meio de Cristo. Aquele que pagou a pena do peso eterno do nosso pecado. Percebe? Deus graciosamente, misericordiosamente proporcionou a saída, a salvação. E é só essa, não tem outra. Você pode reclamar, espernear, não tem outra, é só essa. Não gostar, não tem outra, é só essa. É só essa que Deus providenciou, e foi um amor imensurável, porque Ele não era obrigado a isso. Os homens se rebelaram contra. Em Adão todos pecaram. Então Deus providenciou, por isso deve estar claro para nós, nós só podemos ser livrados desta ira eterna por meio de Cristo, aquele que pagou a pena do nosso peso eterno, através do seu sangue de valor eterno, que foi derramado na cruz, porque Ele é o próprio Deus. Ele é o Deus que se fez carne, por isso que esse sacrifício é eficaz, e só Ele pode pagar essa pena, porque Ele é Deus, somente Ele é Deus. O Deus encarnado, Deus Filho, enviado pelo Pai, debaixo do poder do Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, nós precisamos crer neste bendito sacrifício, neste bendito Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, veja, não há salvação pela moralidade humana. Não, do tipo, fulano fez tudo certinho, fulano faz tudo certinho, ele só não tem Cristo. Veja, fazer tudo certinho, sem Cristo, não será suficiente naquele dia. Não será suficiente para a salvação. Disciplinas religiosas, eu fui na igreja todo dia, eu orei todo o tempo, ajudei todos os pobres de todos os lugares que fui, mas confiando nas obras, confiando no que eu faço, ou confiando em outros santos e mediadores juntos com Jesus, não serve. Não serve. Somente Cristo. Sem Cristo, todos terão de arcar com as consequências de seus próprios pecados no dia do juízo final, diante do Deus infinitamente santo. Em contrapartida, se você hoje se reconhece pecador,
Se você hoje se volta para Jesus, você reconhece a sua necessidade. Se hoje você se volta para Cristo, genuinamente de coração, pela graça de Deus, você se volta confessando Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, genuinamente, no seu coração, pela graça, você pode estar certo do perdão pleno de Deus sobre a sua vida. Toda a ofensa de nossos pecados foi lançada na cruz. Toda a escrita de dívida foi apagada pela obra da cruz. Lembrando que Paulo, meus irmãos, foi também um perseguidor cruel da igreja. Paulo estava do lado dos perseguidores. Tempos atrás, ele estava perseguindo cruelmente a igreja. Ele era alvo dessa ira, dessa condenação. Ele cometeu pecados terríveis contra o povo de Deus, mas foi alcançado por graça. Se arrependeu, confessou os seus pecados, se voltou para Cristo, foi alcançado soberanamente por Jesus e transformado. De perseguidor se transformou no maior pregador e maior plantador de igrejas da história. Portanto, hoje, se você ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. Volte-se para Cristo hoje, confie somente nele, conheça Jesus na palavra, firme-se nele pela fé, nele nós temos o perdão pleno e somos livrados da ira. Segunda característica da punição, meus irmãos, desta condenação, ela é eterna. E a expressão de Paulo aqui diz respeito à gravidade desta condenação. Ela será uma pena de eterna destruição. E sobre este aspecto, Hendrickson diz o seguinte: o próprio fato de esta destruição, Tessalonicenses 5:3, Coríntios 5:5, 1 Timóteo 6:9, ser eterna, mostra que ela não é o equivalente à aniquilação ou cessação de existência. Ao contrário disso, ela indica uma existência longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Enquanto a vida eterna se manifesta na bem-aventurada contemplação da face do Senhor, na doce vivência com Ele, Apocalipse 22:4, Salmo 17:15, Mateus 5:8, e na mais venturosa comunhão, 1 Tessalonicenses 4:17, a destruição eterna, que é o produto da vingança de Deus, é precisamente o oposto. Então, destruição nós podemos entender aqui não como aniquilação, mas como um efeito, né, destrutivo desta pena, dos tormentos que virão juntamente com a justiça de Deus. Em contrapartida, para os crentes, a vinda do Senhor será um dia glorioso. Olha o que Paulo diz no versículo 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Note a expressão naquele dia. Interessante, Paulo não diz naqueles dias. Ele diz naquele dia. Ou seja, o dia do Senhor parece indicar aqui, até pela construção do texto de Paulo, que o juízo final dos ímpios segue imediatamente a vinda do Senhor para os seus santos. Ele vindo para os seus santos, vindo para os crentes, para trazê-los para si. Como Paulo diz lá na primeira carta, que estudamos sobre o arrebatamento, e assim estaremos para sempre com o Senhor, no gozo do Senhor. Então, parece aqui que os eventos eles estão acontecendo em conjunto, em sequência com a vinda do Senhor, que será única. Agora, eu sei que tem irmãos que têm o entendimento, irmãos piedosos, né, que têm o entendimento de que a segunda vinda ela ocorrerá em 2 etapas. Irmãos piedosos pensam assim, têm bons argumentos, nós conversamos sem problema nenhum, eles pensam assim, entendendo que primeiro Cristo volta de forma velada para o resto do mundo, para arrebatar a igreja, e então virá novamente após a tribulação. Haverão também diferentes juízos até o juízo final. Meu entendimento, parece que os textos, principalmente destas cartas aqui, incluindo este texto especificamente, tratam da vinda do Senhor como um evento único. Mas independente, meus irmãos, aqui da ordem exata dos eventos escatológicos, que nós podemos conversar e divergir, né, já falamos inclusive na introdução dessa série,
E lembrando que existem outros textos paralelos também referentes à escatologia também de difícil interpretação, que devemos considerar em conjunto. Mas deixando isso um pouquinho de lado, ficando só com o nosso texto aqui, nós entendemos que Cristo voltará. E que isso para os crentes será maravilhoso. Amém? Concordamos todos. Será maravilhoso. Paulo está dizendo aqui, Cristo virá para ser glorificado nos seus santos. Os santos, os crentes, resplandecerão a glória de Cristo em seus corpos glorificados, ressurretos, ou seja, já nenhuma presença de pecado em nós, o pecado que milita, a carne que milita contra o Espírito, acabou, fora, não mais. Justiça perfeita de Cristo em nós, em nossos corpos glorificados, os crentes resplandecerão a imagem de Cristo. Paulo diz, Cristo virá para ser admirado em todos os que creram. A palavra admirado, ela pode ser traduzida por maravilhar-se. Todos os que creram serão tomados de admiração maravilhosa pela glória de Cristo que será revelada. Todos os que creram no testemunho do apóstolo aqui, como Paulo diz, o nosso testemunho, ou seja, testemunho apostólico do Cristo crucificado pelos pecados e ressurreto para a justificação de todos os que creem, o Evangelho bíblico, que hoje está registrado na Escritura Sagrada, a Bíblia que nós temos em mãos. Todos os que creram neste testemunho, né, terão esta contemplação bendita do Senhor naquele dia. E sobre essa questão, Hendrickson diz o seguinte, os filhos de Deus receberão descanso quando o Senhor Jesus for revelado. Aqui no verso 10 se nos mostra que esse descanso do qual desfrutarão significa glória para Ele. Ele será glorificado não meramente entre, mas em eles. Ou seja, eles, os crentes, refletirão a luz dele, de Jesus. Seus atributos, como em princípio estão fazendo mesmo agora, 2 Coríntios 3,18, sendo transformados de glória em glória, já estamos hoje. Todo vestígio de pecado será então banido de suas almas, refletirão sua imagem e andarão sob a luz de seu rosto, Salmo 89. Nisso ele se regozijará, também os anjos ao ver isso se regozijarão, e nisso cada um dos redimidos, ao contemplar o reflexo da imagem de Cristo, em todos os demais redimidos, se regozijarão, percebendo a obra de Cristo, um em cada um, cada irmão percebendo a obra perfeita de Cristo, completa. Além disso, Cristo se regozijará no próprio regozijo deles, Sofonia 3,17, e o ato de regozijar-se na alegria deles refletirá a glória sobre ele mesmo. Glorioso dia, glorioso dia. Amém, meus irmãos? Vamos finalizar com algumas aplicações aqui deste texto. O que isso fala para as nossas vidas hoje? Meus irmãos, à luz dessa verdade da vinda do Senhor e o seu juízo, nós aprendemos em primeiro lugar que devemos rejeitar toda disposição para a vingança pessoal. Os crentes não devem jamais agir por um espírito vingativo. E isso, sem dúvida nenhuma, ocorrerá somente pela graça, porque não vem de nós. A nossa atitude natural primeira é sempre a retaliação. É devolver na mesma moeda, não levar desaforo para casa, é revidar o mal com o mal pior. Então, pela graça, nós devemos rejeitar toda essa disposição. Rejeitar, mortificar. E em contrapartida, isso vai indicar sempre disposição para perdoar. As ofensas recebidas, disposição para perdão. Não guardar amargura. Pois a justa retribuição pertence a Deus. Pertence a Deus. E isso em relação aos incrédulos. E se o problema for com outro irmão, a Bíblia nos orienta, problemas com o irmão, ir lá falar a verdade em amor, vários textos que nos ensinam como deve ser tratado toda essa questão. Mas todo o processo da restauração do faltoso deve ser com a motivação de restauração da boa relação. Não ir lá para tirar satisfação. Vai lá para tirar satisfação, já vem com o dedão em cima assim. É restauração. Restauração. Movidos pelo amor. O amor que nos une. É ir, então, se o irmão falhou com a gente, é já ir com a disposição para perdoar. Você ora primeiro para não ir carregado, mas já vai pronto para perdoar.
Já vai nessa disposição. No coração você já está pronto para perdoar. Por isso Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 19 a 21, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E agindo dessa maneira, meus irmãos, nós vamos estar seguindo os passos de quem? Senhor Jesus. 1 Pedro capítulo 2, versos 23 a 24, diz, pois ele, Jesus, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fosse sarados. E Jesus, quando estava na cruz, diante dos seus algozes, ele orou, lembram? Pai, perdoa, pois não sabem o que fazem. Então essa primeira aplicação. Segunda, meus irmãos, essa verdade do juízo e retorno do Senhor é encorajamento para a pregação do Evangelho. Nós devemos perseverar em uma vida de testemunho de Cristo neste mundo caído. Pessoas à nossa volta estão perdidas, sem rumo, e sem Cristo só resta condenação. Por isso devemos ser impulsionados em nossa compaixão pelos perdidos. Compaixão, que aqueles que precisam ser instruídos à luz do Evangelho. Pregar e orar para eles, estarmos prontos para receber estes que estão vindo do mundo, ainda com todas as suas dificuldades e aprendizados que eles terão que demonstrar, e aí cabe a nossa paciência, cabe a nossa pregação contínua do Evangelho. A doutrina do juízo final deve impulsionar as nossas vidas neste anseio de pregarmos o Evangelho, como Jesus ensinou no sermão profético, que o princípio das dores, ele seria marcado pelas perseguições, pelas tribulações, mas junto com as perseguições viria também o quê? Pregação do Evangelho. Por parte dos seus discípulos. Jesus disse, será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para o testemunho a todas as nações. Portanto, hoje é o tempo de pregação, hoje é o dia da pregação, de pregarmos o Evangelho. As pessoas ao nosso redor precisam ouvir esta mensagem de salvação em Cristo. Como Pedro vai dizer que o tempo para a volta do Senhor tarda, tem a ver com a sua paciência para conosco, para que todos cheguem ao arrependimento, se referindo a todos os eleitos, que os eleitos possam ser alcançados. Por isso o Evangelho deve ser proclamado, porque o meio que Deus usa para alcançar os eleitos é a pregação. Como crerão se não há quem pregue? Interessante observar que depois de Paulo trazer esses ensinos do retorno de Jesus, você reparou a primeira coisa que ele pede aos irmãos lá no início do capítulo 3? Ele traz os ensinos do retorno de Cristo. A primeira coisa que ele pede para a igreja, depois de falar dessa verdade gloriosa, ensinar essa verdade gloriosa, o que ele pede para a igreja? Capítulo 3, versículo 1. Temos aqui. Capítulo 3, verso 1. Isto. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada. Ou seja, diante da realidade da volta de Jesus, o foco primário do apóstolo é espalhar a palavra, para que vidas sejam salvas, edificadas para a glória de Deus. Este deve ser o nosso anseio também. O Evangelho seja espalhado, proclamado, orarmos pela salvação dos perdidos à nossa volta. Este, inclusive, é o nosso alvo como igreja local. Nós queremos ser uma igreja obediente, que serve a cidade no Evangelho para a glória de Deus. E por fim, meus irmãos, esta verdade, ela traz consolo em meio às tribulações. Esta doutrina do retorno do Senhor nos lembra como as tribulações do presente não podem se comparar com a glória que há de ser revelada no dia de Cristo Jesus. Por isso nós somos encorajados com estas verdades a permanecermos firmes em nossa fé em Cristo, na dependência da graça do Senhor, mesmo em meio às aflições, pois todo o sofrimento que enfrentamos neste mundo caído vai cessar. Receberemos pleno alívio
pleno consolo. Isso já é verdadeiro para todo crente que parte desta vida confiando em Jesus. Já é verdadeiro. O corpo, por enquanto, retorna ao pó. A alma parte para estar com Cristo, como Paulo vai dizer, que é incomparavelmente melhor. Este que na teologia é chamado estado intermediário da alma, mas quando Cristo voltar, aí será consumada a redenção do seu povo. Quando Ele voltar em glória, estabelecerá o juízo final, e então consumará novos céus, nova terra onde habita a justiça, teremos corpos ressurretos, plenos, e assim estaremos para sempre no regozijo eterno do Senhor, como diz Apocalipse, capítulo 21, versos 1 a 4. Vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela Tua palavra, Senhor, que nos ensina o caráter do Senhor, nos ensina este conhecimento tão precioso que o Senhor nos concede graciosamente, Pai, revelação. Obrigado, Senhor, pelos gloriosos atributos que nós aprendemos, a justiça do Senhor, a santidade do Senhor, a ira justa do Senhor, a misericórdia, a graça do Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra, e obrigado pelo Santo Espírito que nos ensina todas essas questões, nos traz, Senhor, a fé, ilumina o nosso entendimento. Obrigado, Senhor, por essa obra salvadora. Recebe toda a glória, todo o louvor, Senhor. Nós queremos pedir aqui, Senhor, como igreja, ajuda-nos a perseverarmos na fé, a termos realmente essa lembrança, Senhor, diante da verdade que o Senhor virá em juízo. Ajuda-nos a perseverarmos nas nossas vidas piedosas. Ajuda-nos, a Deus, perseverando na congregação como igreja, juntos, em amor. Ajuda-nos, ó Deus, a perseverarmos no santo evangelho, o evangelho bíblico, a santa doutrina, Senhor. Ajuda-nos, porque não temos essa força por nós mesmos, por isso rendemos a Ti, Senhor, esta súplica e louvamos, porque o Senhor não deixa escapar nenhum dos seus, do aprisco, Senhor, nenhuma ovelha eleita é deixada para trás, como a palavra nos diz. Possamos crer nestas verdades e recebermos deste consolo também. Sim, oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.